Novidade na área: institucionalizaram a nossa atribuição retroativa. É isso mesmo. Quando você ouve falar de eliminação da menção da nacionalidade estrangeira dos pais no assento de nascimento português, o que isso significa? Que automaticamente fica atribuída ali a nacionalidade portuguesa a essa criança. Qual a nossa diferença, não é, em termos registrais práticos aqui em Portugal? Quando tem ali a menção da nacionalidade estrangeira dos pais, a criança não tem a nacionalidade portuguesa. E quando se elimina, portanto, essa circunstância, atribui-se a nacionalidade portuguesa. E isso já vinha sendo aplicado, conforme para quem já me vê aqui, já me escuta no falar aqui no Instagram, no YouTube já há muito tempo. A gente já estava a aplicar isso desde aquele parecer do Conselho Consultivo do IRN, né? Já tem aí vários casos de crianças nascidas em Portugal que a gente conseguiu aí essa atribuição de forma retroativa. Atribuição, portanto, igual à nacionalidade originária, lembrando. Então, uma vez que o regulamento veio a institucionalizar ali naquele último artigo 70, na última linha, número 6, né? Portanto, agora é possível efetivamente a gente, de uma forma mais concreta, fazer esse pedido. O que vem disposto? Para todas as crianças nascidas em Portugal, indivíduos, né? Não falo crianças. Nascidos em Portugal, após a vigência da Lei 37 de 81, não é? Portanto, após a vigência dessa nova Lei da Nacionalidade, que quando veio a última alteração da Lei Orgânica 2 de 2020, né, que introduziu a mudança na nacionalidade originária na linha 1F, que dizia que os pais que tivessem residência legal ao tempo do nascimento ou pelo menos 1 ano de residência, a criança tinha a nacionalidade portuguesa originária. Então, para quem não tinha conseguido antes, é possível fazer o pedido da eliminação dessa menção da nacionalidade estrangeira dos progenitores, desde que comprovem que pelo menos um deles residia no país ao tempo do nascimento nessas circunstâncias, com residência legal ou com pelo menos 1 ano de residência comprovada, e que não estavam a serviço do seu país, do seu estado estrangeiro, né? Estar a serviço, gente, é vir para Portugal como um adido militar do consulado ou um diplomata. Então, na maioria dos casos não é, né? O caso deles. Então, pode-se conseguir a nacionalidade desde que não estivesse a serviço do seu estado, porque essas são as exceções, inclusive também constitucionais no Brasil, uma das únicas, né, exceções, porque no Brasil adota o critério do ius soli, nasceu em solo brasileiro, é brasileiro. A única exceção é essa, é estar a serviço de um estado estrangeiro, portanto os filhos ali dos diplomatas não serão brasileiros. Então, nesse caso, se a criança, os pais não tivessem serviço do Estado brasileiro e tivessem ali pelo menos residência legal ou 1 ano de residência, independente de título, é possível conseguir de forma retroativa essa nacionalidade, tá bem? Uma única questão que eu acho que não foi bem explicada, nem pelo parecer, porque o parecer é um caso concreto que eles chegaram a uma conclusão, certo? Caso concreto de uma pessoa que já era maior de idade e que estava residindo em Portugal e que não conseguiu a nacionalidade portuguesa, porque nasceu cá, não nasceu no estrangeiro, enfim. Estava cá a residir e queria nacionalidade por essa via. E, ao final, com o parecer, acabou sendo concedida a nacionalidade, né? E, dependendo desse caso concreto, eles foram chegando com critérios de, porque a pessoa tem que residir no país, ter seus direitos de cidadão e etc e tal. E essa pessoa já residia em Portugal, sempre residiu. E o que deixa na dúvida com esse dispositivo agora do regulamento, a meu ver, né, essa é uma opinião pessoal, e quem não reside mais em Portugal? Vamos supor, uma criança até cumpre esses requisitos. O pai não estava a serviço do país, tinha residência legal. Nasceu em 82, vamos supor, né, depois ali da entrada em vigor da lei da nacionalidade atual. E que essa criança, depois com 1 ano, foi para o Brasil, os pais também foram para o Brasil, né, o próprio, e nunca mais voltou a Portugal. Então, essa pessoa sequer tem ligação efetiva com Portugal. Como é que fica nesses casos? Porque o regulamento silencia, não diz se tem que ser residente agora em Portugal ou não. Entretanto, nós, quando fazemos esse pedido, né, eu digo porque eu tenho feito
com base nesse parecer do Conselho Consultivo do IRN, nós juntamos o atual título de residência do pai, da mãe. E a gente não sabe, então, porque em 81, né, obviamente já é adulto. Eu tenho feito muitos menores nascidos em Portugal, até já com lá seus 15 anos, mas ainda menores. Adultos, eu sinceramente não sei como isso vai ficar, se é possível ou não. A princípio, se enquadra no que está no regulamento. Mas se a pessoa não tem a menor ligação mais com Portugal, né, simplesmente pelo fato de ter cá nascido, não sei como é que isso vai ficar. Eu acho que é uma parte do regulamento que silencia e que pode dar margem a uma dupla interpretação. Mas essa é a minha opinião pessoal. Então, se alguém me perguntasse, eu diria, não sei se é possível ou não. Também não é proibido, mas se cumprir o disposto no regulamento, pode-se tentar. E uma vez que a gente consiga, que exista algum caso desse, podem vir comentar, podem vir me chamar, porque eu sempre gosto de saber essas coisas e é importante mesmo que a gente saiba se esses casos duvidosos, né, se esses casos ali que a gente fica sem margem para dizer com certeza sim ou não, se isso seria aceito ou não. Lembrando mais uma última vez que, como a gente falou no vídeo anterior, né, da nacionalidade por naturalização dos ascendentes de português originário, se o teu filho, que for nascido em Portugal, conseguir a nacionalidade ainda originária, né? Que é nesse caso, ainda que de forma retroativa, é possível depois o pai entrar nesse disposto do artigo 6.8 para conseguir a nacionalidade como ascendente, uma vez que cumpre, obviamente, todos os requisitos. Então, se o seu filho nasceu em Portugal e entra nessas condições para ter a nacionalidade de forma retroativa, ainda que ele não tenha conseguido, portanto, a nacionalidade no nascimento, né? Porque a gente sabe que antes dessa última alteração, a lei dizia 2 anos de residência legal e antes disso dizia 5 anos de residência legal. Então, se no caso, quando no nascimento não conseguiu, mas cumpriria, por exemplo, essas condições atuais, o pai tinha residência legal, só não tinha 2 anos, só não tinha 5 anos, ou tinha 1 ano de residência, mas era independente de título, né? Não tinha ali o título de residência. É possível ainda conseguir essa nacionalidade de forma retroativa com base agora aí nessa regulamentação, nesse artigo 70, tá bem? Então, esse foi o vídeo de hoje que nós falamos sobre a eliminação da menção da nacionalidade estrangeira dos pais, resultando na atribuição da nacionalidade do menor nascido em Portugal.